Obrigado, pastor Jorge. Muito obrigado. Aleluia. Graça e paz. Deixa eu ligar esse computador aqui. Tem uma pergunta que ela é de praxe, né? Quem dos homens que estão aqui que tem a esposa lá no evento de mulheres? Ó, um bom número. Talvez você também. Sua esposa está lá também. Essa pergunta ela é de praxe. Você veio aqui movido pelo Espírito ou movido pela sua esposa? Aleluia. Aleluia. Às vezes as esposas são levadas pelo Espírito a nos tirar de um certo lugar. Amém? Amém ou não? Amém. Amém. Mas eu acredito que estamos aqui movidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. 8h30. Bom, nós estamos programados, pastor Davi, de ir até 9h30, né? Aleluia. Então vamos tentar manter o nosso horário aqui, porque alguns ainda talvez tenham que ir até as esposas. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 8. A partir do verso 14, nós vamos ler um pouco do livro de Romanos, depois nós vamos para Joel. Aqui na minha versão diz assim, a partir do verso 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes, vou trazer para nós, né? Porque não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, baseado no qual chamamos ou clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Repita, não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Verso 19. Ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Repita comigo, revelação dos filhos de Deus. O Filho já se manifestou. O Filho. Agora é a revelação dos filhos que somos nós. Amém? Pois a criação, verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Graças a Deus pela palavra. Amém? Então nós vimos claramente que o texto diz que existe uma expectativa. Uma expectativa por quê? Pela revelação, pela manifestação dos filhos. Não mais agora do Filho de Deus, o único, o nosso Senhor. Jesus já esteve aqui conosco uma vez e já se manifestou, já cumpriu a sua primeira missão, a primeira etapa da sua missão, amém? Agora nós vivemos um tempo em que aguarda-se a manifestação de forma ardente dos filhos de Deus. E é por isso que nós estamos aqui hoje, nessa noite, amém? Para entendermos um pouco mais sobre esta revelação, sobre essa manifestação. Como é isso? Como é essa manifestação? Como será essa manifestação? Porque na primeira vez em que Jesus esteve aqui na terra, os filhos, ou os religiosos, ou o povo de Deus da época, ele não foi capaz de perceber quem estava diante deles. Ou eles não foram capazes de discernir os tempos,
o que estava acontecendo naquele momento da história de Deus conosco, a humanidade. Eles não perceberam. Eles não foram capazes de distinguir, de discernir que diante deles estava o Messias. E eles tiveram um grande prejuízo. E nós somos daqueles que acreditam que está bem perto a segunda vinda dele. Amém? Você acredita nisso? De verdade? Será que também nós não poderíamos ser pegos despreparados? Desprevenidos? Desatentos? Distraídos por alguma situação? Será que não? É interessante. A Juliana está se movimentando debaixo de uma palavra de Deus, que levou ela a fazer um movimento com todas essas mulheres. Se eu não me engano, esse é o 16º ano, 15º, 16º ano. Acho que o 16º ano em que ela está se movimentando com essa mensagem para as mulheres. Se você tem a sua esposa participando lá, confere com ela. Pastor Jorge disse agora há pouco que daqui a pouco, quando a esposa dele chegar, ele com certeza vai conferir com ela o que foi que Deus disse lá naquele lugar. Confere com ela para vocês verem que unção tem se movimentado naquele lugar. Que mensagem é essa que tem atraído tantas mulheres? É interessante, irmãos. A mensagem é uma mensagem que diz para a esposa voltar para casa. É uma mensagem que diz para a esposa para voltar para cuidar do seu marido. É uma mensagem que diz para a esposa: volte para dentro de casa, venha cuidar da sua casa. E tem encontrado no coração dessas mulheres. É uma mensagem de cura, mas tem encontrado um lugar. Obrigado. Se você puder me providenciar um pouquinho de água, eu vou aceitar. Eu acho que eu exagerei, eu não sou cantor, mas eu quis acompanhar o cantor, e ele canta alto, né? Obrigado. E eu acho que a minha garganta forçou um pouquinho, né? Aleluia. Então, eu estava dizendo que Juliana tem se movimentado com essa mensagem em alguns lugares. E eu estou com ela desde o princípio e tenho observado um pedido. Aos poucos eu fui notando que havia naquelas mulheres que estavam próximos dela um pedido de ajuda. Ajuda como? Ajuda com os seus próprios maridos. Mulheres de Deus que diziam assim: eu tenho certeza que meu marido é um homem de Deus, mas parece que ele não está onde Deus, no lugar que Deus tem para ele. Parece que ele está um pouco lento na sua resposta ao Senhor. Obrigado. E eu acabei sendo a pessoa que ouviu isso por muitas vezes. Um pedido de ajuda daquelas mulheres. E elas achando que nós homens estamos um passo ou dois aquém daquilo que Deus tem para nós. E elas pedindo ajuda. Então há uma expectativa. Eu não sei se você já foi. Quem já foi cobrado aqui pela esposa? Alguém já foi cobrado aqui pela esposa? Para que você se posicione, dê um passo à frente, um passo ou dois. Quem já foi cobrado aqui? Eu vou levantar minha mão porque eu já fui. Eu já fui cobrado diversas vezes. Olha, agora o negócio ficou bom, hein? Tem até suco. Obrigado. Seu galardão aumentou. Aleluia. E, irmãos, a cobrança daquelas mulheres era uma cobrança genuína, e elas não faziam aquilo em tom de reclamação.
Era um pedido de ajuda mesmo, porque parece que elas não estavam conseguindo ajudar os seus maridos, né? Elas sabiam, parece que dentro delas elas estavam dizendo assim: eu tenho certeza do potencial de Deus que o meu marido tem, do chamado, mas alguma coisa está impedindo esse homem de se manifestar, esse filho de Deus, de se manifestar da forma como Deus tem para ele. Então há uma expectativa dessas esposas, né, por essa manifestação. E não é só das mulheres, não é só das esposas, né? É claro que as mulheres esperam que os homens assumam o seu lugar. Por mais que as mulheres hoje tenham ouvido mensagens de uma palavra que eu nem gosto de usar, mas um certo empoderamento, a mulher, ela precisa se sentir segura ao lado de um homem. É o maior desejo de uma mulher, ter um homem que de fato transmita a ela segurança, em quem ela pode contar. Ela sabe que num momento difícil, aquele homem vai estar ali com ela. Amém? E por que há uma preocupação? É porque, de uma certa forma, nós fomos conduzidos, né, para um determinado lugar. Um determinado lugar, ou um tipo de comportamento que, se você andar por aí, você vai ver que isso já se tornou um comportamento, parece que no mundo todo, onde os homens, eles não podem manifestar a força que têm. Parece que o que se deseja hoje, não sei se foi hoje ou ontem, eu estava conversando com o pastor Edinho, que está aqui do lado. Eu perguntei para ele assim: qual que é o modelo de homem que as mulheres, ou que está sendo apresentado hoje pela mídia? Qual que é o mercado está apresentando um produto aí chamado homem? Que modelo que é? Eu até fiz uma brincadeira com ele, eu falei assim: é o homem metrosexual? Será que é esse? Essa é a expectativa? É isso que está sendo vendido? É isso que está sendo proposto pela sociedade? Ele disse assim para mim: não, parece que agora a moda é, como é que é o homem? Dorama. Dorama, eu nem sei o que é. Você conhece o que é o homem dorama? Você conhece dorama? Doramas não é uma série que tem na TV de coreanos, uma série coreana, né? E que tipo de homem é apresentado ali? Como que ele é? Normalmente é um homem muito sensível, é um homem muito sentimental, é um homem extremamente cavalheiro, delicado e extremamente gentil. Tem que ser esse tipo de homem, e acima de tudo tem que ser bem romântico, né? Então esse parece que é agora a proposta para um modelo de homens, sendo que fica complicado um homem que tenha que demonstrar certo tipo de força. E será que nós estamos vivendo um tempo onde isso é possível? Será? Será que nós homens temos como manifestarmos a autoridade que temos sempre dessa forma? Ou será que teremos que usar a força em algum momento? Porque hoje não é socialmente aceito um homem que usa a força. Não é bem visto, vamos dizer assim. Não é bem visto. Há uma certa dificuldade para que os homens manifestem força. E por que eu quero chamar a sua atenção? Porque durante muitos tempos, irmãos, nós fomos doutrinados por um evangelho que eu chamo de evangelho paz e amor. Sabe o evangelho paz e amor? Quase um evangelho hippie. De boa, tudo legal, tudo bem. Um comportamento assim, de pessoas em busca da paz e do amor. Mas será que esse tipo de comportamento, esse tipo de manifestação, realmente vai colocar o homem
vai fazer com que o homem cumpra o seu papel? Você acha que vai? Hã? Não, não vai. E nós precisamos prestar muita atenção. Quando Jesus esteve aqui, teve um certo momento que ele chamou a atenção das pessoas. Ele disse assim, olha, falando do povo que estava ali em volta, a quem compararei essa geração? Falou, compararei a meninos, que não têm discernimento do que está acontecendo em volta deles. Então há uma expectativa no coração de muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, por uma manifestação dos homens, de uma forma mais, eu diria até mais contundente, mais vigorosa, com uma força maior. Isso é fato. E nós precisamos buscar um amparo bíblico, então, para entender isso. Entender os tempos que nós estamos vivendo. Que tempos são esses? Os tempos que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Está claro para todos. Que contexto nós vamos enfrentar na segunda vinda? Será que vai ser o mesmo contexto da primeira vinda? Será que a sociedade vai passar as mesmas coisas da primeira vinda? Não, eu creio que não. Eu quero que você abra para mim, só para você entender, existe uma expectativa de que a igreja viva um avivamento. Não existe essa expectativa? Existe uma expectativa, fala-se em um avivamento, um mover de Deus a favor da igreja, para uma grande colheita. De que forma virá essa colheita? Nós sabemos em Joel, no livro de Joel, é que fala desse derramar do Espírito, que haveria um derramar do Espírito, que aconteceu em Pentecoste, mas que continua acontecendo constantemente, manifestação do Espírito em toda a carne. Joel fala sobre isso. Mas o que eu quero frisar aqui nessa noite com você, preparando para esse dia, para hoje, para amanhã, com as mensagens que nós vamos estar falando aqui, sobre homens valentes, sobre a valentia. Eu quero falar com você um pouco depois sobre valentia. O que é isso? Para você entender melhor qual é a proposta do Senhor para nós. Mas eu quero que você abra aí Isaías 42 também. Por favor. O livro de Isaías 42, Isaías capítulo 42. Quando você lê o capítulo todo, se você começar no verso 1 e for até o verso 11, você vai ver que aqui Isaías está falando de Jesus, a manifestação do Senhor na primeira vinda dele. Mas a partir do verso 13, que é o que eu quero chamar a sua atenção, Isaías 42, 13, fala de como será a manifestação do nosso Senhor na segunda vinda dele. Como será essa manifestação? Vamos ler? Verso 13 de Isaías 42. Olha na sua versão. O Senhor sairá como? Na sua versão está como? Poderoso, valente. Na revista e atualizada está valente. Alguém disse homem de guerra. Despertará o seu zelo como um homem de guerra. Clamará, lançará um forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Como é que será essa manifestação? Você consegue comparar essa manifestação agora? Porque essa manifestação, ela ainda não aconteceu. Essa manifestação, ela está reservada para a segunda vinda. O verbo está no futuro. Despertará.
esse momento descrito em Isaías 42:13, fala a respeito dessa segunda vinda. É assim que ele se manifestará. Vamos continuar lendo? Então está falando de força. Verso 14. Porque ele vai explicar no 14 por que ele agiu assim, olha. 14. Por muito tempo me calei. Estive em silêncio e me contive. Que tempo é esse? Você consegue entender o tempo? Desde a primeira vinda do Senhor até a manifestação da segunda vinda, ele se calou. Jesus, ele se calou. Por isso que diz que na primeira vinda, ele foi para o matadouro mudo. Ele não falou nada. Foi como ovelha muda. Mas, na segunda vinda, olha como ele se comporta. Estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente. E ao mesmo tempo ofegarei, e estarei esbaforido. Você consegue imaginar um Jesus assim? Você consegue imaginar? Aquele que é descrito na primeira vinda como um cordeiro, agora ele vindo como um homem de guerra. Você consegue imaginar isso? Porque agora sim ele vem para estabelecer o seu reino. Agora ele desce aqui para estabelecer o reino. E é assim que ele se manifestará. É dessa maneira. E como que nós, os filhos de Deus, devemos nos manifestar? Por isso eu chamo sempre a atenção, cuidado com o evangelho, paz e amor. Cuidado com esse evangelho. Cuidado. Cuidado com um evangelho que tenta tirar do homem a sua masculinidade, a sua virilidade, a sua força, a sua necessidade, a sua até obrigação de manifestar autoridade, manifestar força. Tome muito cuidado com isso. Esse evangelho tem castrado os homens. Esse evangelho tem calado a boca dos homens. Esse evangelho tem impedido os homens de manifestarem autoridade. A autoridade que o Senhor nos deu. E eu tive uma experiência profética muito forte em 2010. Já são 14 anos. Mais de 14 anos, porque foi no início do ano. E essa experiência é que surgiu esse movimento a respeito dos homens valentes. Eu quero compartilhar com você um pouco disso. Mas tem uma profecia. Eu vou contar para vocês essa experiência profética que eu tive. Mas eu quero ler mais um texto que é uma profecia. Essa profecia também está no livro de Joel. Abra aí em Joel 3. Todo esse movimento, todas essas ministrações que o Senhor foi trazendo, todo entendimento, toda revelação, ela está focada nessa profecia. De Joel 3, 9 e 10. Principalmente 9. É uma profecia que, se você for estudar ela na Bíblia, você vai encontrar ela em 4 lugares na Bíblia. Em 4 lugares. A primeira vez, ela aparece na época de Saul. Essa profecia. Ela aparece lá em Saul. E lá dizia que um povo que era guerreiro, na época de Saul, dizia que não havia espada em Israel. Não havia espada. E o povo de Deus, que era um povo guerreiro, um povo conquistador, um povo de guerra, ele foi tão subjugado, tão dominado, que ali está descrito que
os homens, para trabalharem o campo, tinham que pegar suas ferramentas e descerem até os filisteus e pagar, para que as suas ferramentas fossem afiadas. Então as suas enxadas, as suas foices, elas tinham que ser afiadas para o trabalho. Então um povo que era guerreiro, conquistador, agora é um povo totalmente dominado, subjugado, se torna um povo simplesmente agrícola, e a palavra diz que não havia espada em Israel. Então, os filisteus, que vocês sabem que são inimigos do povo de Deus, tinham dominado tanto aquele povo, que eles tinham que pagar, até para as suas ferramentas de trabalho serem afiadas. Você imagina uma condição dessa? De total domínio que veio sobre aquele povo, um povo de guerra. Vamos ler então a profecia de Joel 3:9. Toda essa ministração, todo o entendimento está forjado aqui. Olha o que diz no verso 9: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Verso 10: forjai espada das vossas relhas de arado, e lança das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou. Diga o fraco, eu sou. No Senhor está a nossa força, amém? E eu vou poder dizer às mulheres lá que vocês estão bem avivados, viu? Durante a adoração aqui, eu estava ouvindo aqui, viu, pastor Jorge, a igreja está no fogo. Você viu como é que acompanharam aqui a adoração? A adoração é uma das principais armas de guerra que existe. Então nós precisamos nos tornar adoradores. Tem um profeta que disse uma frase, que essa frase foi forte e me marcou. Sabe por que Davi podia andar com a espada na mão? Essa aí é importante até para os músicos, para os adoradores. Você sabe por que Davi andou com a espada na mão? E Davi é o homem padrão na Bíblia, segundo o coração de Deus, é ou não? Davi era sensível? Você acha que era? Eu acho que era. Acho que era, pastor. Davi era um homem, não era um bruto, mas era um homem forte. Mas os salmos, muitos dos salmos não foi escrito por Davi. Então a gente vê Davi falando de que forma a respeito de si mesmo? Do desespero dele, ele fala dos sentimentos dele. Davi era bem sentimental, ele deixa bem esclarecido isso nos livros de Salmos. Mas era um homem forte? Era um homem valente? Sim. E um profeta disse assim: você sabe por que Davi podia andar com a espada na mão? Porque ele tinha uma harpa no coração. Então ele era um adorador. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Um homem que realmente tem sentimentos, mas é um homem forte, um homem valente, um homem de guerra. E vou fazer uma pergunta para você. O texto deixou bem claro. Essa profecia de Joel 3:9 já aconteceu ou não? É uma profecia. É uma ordem. Você entendeu isso como uma convocação de guerra ou não? Temos. Quem tem entendimento militar aqui? Aqui tem um ex-militar. Ex-militar. Tem mais militares aqui? Mais ali, mais ali. Vocês entenderam esse texto como uma chamada para a guerra? Não, pastor Eric.
Entenderam ou não? É uma chamada para a guerra. É uma convocação. É como se fosse um alistamento. Olha o que diz o verso 9. Proclamar isto entre as nações. Isso é uma mensagem para toda a terra. Apregoai guerra santa. Quem já ouviu falar de guerra santa? Você já deve ter ouvido falar isso no meio do povo do islamismo. Já ou não? Então esse termo está na Bíblia. Existe guerra santa? Hã? Essa ideia confronta o seu conceito? Confronta a sua mente? Guerra? Confronta você? Confronta o conceito que você tem a respeito de Deus ou não? Já que nos foi ensinado tantas vezes que Deus é amor. Já que nós ouvimos N vezes falar a respeito do amor de Deus. E a guerra? É de Deus ou não é de Deus? Tem guerra santa ou não tem guerra santa? O que você acha? Como que eu posso deixar de ler um texto como esse? Como que eu posso anular uma convocação como essa? Está na Bíblia? Ou eu estou distorcendo o texto? Está na Bíblia. Apregoai guerra santa. Tem outra versão aí? Tem outras versões? O que diz nesse lugar de apregoai guerra santa? Proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos, homens de guerra. Proclamai isso entre as nações. Santificai, olha só. Como que eu coloco santificação junto com a guerra santa? Santificar uma guerra. Como? É uma convocação ou não é de guerra? Não é claro o texto? Irmãos, isso aqui é o que acontecerá nos momentos que antecedem a segunda vinda do Senhor. O contexto, e Tessalonicenses deixa isso muito claro. Quando estiverem, Tessalonicenses 5 diz que quando estiverem declarando paz, paz, repentinamente virá destruição. Então não se engane. Haverá guerra. Nós é que fomos treinados por um evangelho, vamos dizer assim, muito paz e amor, com pouca manifestação de força, pouca manifestação de autoridade. Mas está claro no texto, nessa profecia. Eu te disse que essa profecia aparece 4 vezes na Bíblia. Pode estudar essa profecia, pode conferir. Por causa de uma experiência profética que eu tive, eu fiz isso na palavra. Eu fui atrás de todos os textos que falam de valentes, da valentia. E nenhuma vez você vai encontrar a expressão valente ou valentia associada à figura feminina. Nenhuma vez na Bíblia. É um recurso destinado a nós, homens. É uma manifestação de força que nós teremos que ter para guardar a nossa casa, guardar as pessoas que o Senhor nos confiou. Tem 1 ano e pouco, eu tive o privilégio de ir a Israel. E eu confesso que agora, quando Israel foi atacado, e aquele tanto de pessoas morreram, eu fiquei admirado. Sabe por que eu fiquei admirado? Porque nós aqui, nós somos um povo que não conhece a guerra. Alguém aqui já esteve num ambiente de guerra? Guerra. Talvez você esteve num confronto. Esse senhor aqui está dizendo que já esteve num confronto. Tiro. Na África? Em que lugar da África?
Esse homem já esteve então num ambiente de guerra. Bombas, tiros, minas. Então ele sabe a tensão que é. Ele sabe a vigilância que é exigida nesse ambiente. Dá para ficar distraído? Você gostaria de ir para um lugar desse com um soldado meio dormente, meio sonolento? Você gostaria de ter um companheiro desse do seu lado? De jeito nenhum. E eu confesso a vocês que eu fiquei surpreso com o que aconteceu com Israel. Sabe por quê? Nós não somos uma nação preparada para a guerra. Eles são. Eles são. E foram pegos de surpresa. Foram pegos desprevenidos. O inimigo, ele é furtivo, o inimigo é astuto. Nós temos que ficar atentos. Por que eu te digo isso? Eu estava em Israel, e no hall de um hotel, a gente estava esperando o ônibus chegar para ir fazer a excursão. E de repente, entra um cara, um homem, de bermuda, empurrando um carrinho de bebê, com a mulher do lado, e uma AR-15 pendurada no pescoço. Empurrando o carrinho de bebê dentro do hotel, no hall do hotel. De repente entra mais um, entra mais outro, 3, da mesma forma. E eu tenho um amigo que é guia, que é um ex-militar brasileiro. Eu chamei ele e falei, olha, o que é aquilo ali? Porque eu não estava sabendo disso. E ele foi me explicar. Ele disse assim, olha, aqui quando a pessoa chega na hora de ir para o serviço militar, homem ou mulher, ele vai chegar lá e vai ser dado a ele as armas com as quais ele vai ter que combater. Essas armas são colocadas ali diante dele, da disposição dele. E essa pessoa fica 2, fica 3 anos servindo o exército. E ela é obrigada a estar com a arma 24 horas. 24 horas. E aí ele me explicou. Esses que você viu, eles vieram, deve ter recebido um dia ou 2 para vir visitar a família. E ele falou assim, se ele for, na hora que ele tiver, a paisana, ele estava a paisana. Se ele tiver que ir na esquina comprar pão, ele tem que ir com o fuzil pendurado no pescoço. Ele é obrigado. Porque se ele for pego sem a arma dele de guerra, ele vai para a cadeia. Se ele for abordado na rua, e o exército conferir a documentação dele e perceber que ele estava servindo, e a arma não tiver de posse da arma, ele vai preso. Vai preso. E foram pegos de surpresa. E nós? Como nós estamos? Preparados para a guerra? Não. E o pior de tudo é que isso parece que nos deixa meio tardios na nossa reação. E aí a gente perde segundos preciosos. Segundos preciosos. Porque o inimigo, ele não tem pena de ninguém. De ninguém. Então fica claro que há uma convocação para uma guerra. Eu acredito que nós temos que rever alguns conceitos que nós temos. Nós precisamos rever alguns conceitos. Nós precisamos da ajuda de Deus para rever esses conceitos. Você se sente confrontado com essa palavra? De que você já tinha lido isso na Bíblia, de que existe guerra santa? Ou você achou que era só uma expressão do islamismo? Aqui tem um militar, um homem que foi, e ele não tinha percebido esse texto na Bíblia. E agora? O que fazer com isso? O que fazer com essa verdade? Se preparar?
Temos outra opção? Ou eu é que estou inventando um cenário catastrófico, apocalíptico para assustar pessoas? Será que a mensagem é essa? Ou ela está clara no texto? Eu te convido a estudar essa profecia. Faça um estudo dessa profecia. Procure essa profecia. Você vai encontrar ela 4 vezes na Bíblia. E você vai perceber que esse momento aqui, vou ler o verso 11. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor. Congregai-vos para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Verso 12. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Quem vai fazer isso? Jesus. Quando ele vai fazer isso? Na segunda vinda. Então isso que ele está descrevendo aqui, é um tempo que antecede a segunda vinda dele. Um ambiente de guerra. Guerra. Para que despertar valentia? Será que é necessário? Você acha que é? Por que me tornar alguém valente? Por quê? Deixa eu achar um texto aqui. Vocês estão muito calados. Será que a mensagem assustou todo mundo? Será que você está se sentindo confrontado realmente? Bem, eu acredito que nós estamos vivendo um tempo de frases fortes, mas de homens um pouco fracos, sabe? Essa que é a verdade a nosso respeito. E quando eu vejo o pedido daquelas esposas ou algumas mulheres aguardando uma maior manifestação nossa, eu fico pensativo em como é isso, como será isso. Isso tem ocupado a minha vida desde 2010. E tudo isso começou com uma experiência profética muito forte, com um amigo, um profeta. Ele esteve aqui um ano passado, um profeta que ministrou até lá no pastor Erickson. Profeta Natanael, profeta Gago. Interessante, né? O Senhor faz umas coisas diferentes, né? Põe um gago para profetizar. E foi com esse homem que aconteceu esse momento. E eu quero falar um pouquinho disso para você, para a gente encerrar com esse testemunho. Só para você voltar para casa e poder conferir os textos que eu lhe dei. Eu quero que você releia o que eu acabei de te dizer, lá de Romanos. Eu quero que você releia o que eu acabei de lhe dizer sobre Joel e principalmente sobre Isaías. Isaías 42. Leia esses capítulos. Pergunte ao Espírito Santo a respeito dessa verdade. Converse com Deus. Amém? Então, eu tive a seguinte experiência. Em janeiro de 2010, nós estávamos na MCM. Quem conhece Missão Cristã Mundial, no estado de Goiás? Pastor Erickson. Só para me saber, Pastor Jorge. Então, nós precisamos trabalhar um pouco mais a Missão Cristã Mundial. Mas nós temos uma base missionária, a MCM é uma base missionária, e ela está hoje, pela graça do Senhor, em mais de 50 países. Então nós tivemos o privilégio, para vocês verem como que o Senhor foi bondoso conosco.
nós tivemos o privilégio de entrar até na Coreia do Norte. Então essa missão já entrou na Coreia do Norte, já entrou lá no Sudão. Nós tínhamos um trabalho com crianças do Sudão, antes do Sudão se dividir, antes dele se separar. Então nós fizemos um trabalho ali com os herdeiros de Deus, nós chamávamos de o pessoal do Sudão mesmo. E temos um trabalho lá ainda até hoje no Sudão, um trabalho missionário. Então, nós conhecemos aquela realidade lá antes da nação se dividir. E essa é a MCM, esse é o nosso lugar que nós temos servido ao Senhor. Trindade é uma cidade a 20 quilômetros, hoje é uma cidade, vamos dizer, satélite, uma metrópole ali de Goiânia, né? Já está emendado com Goiânia. Então, eu e Natanael estávamos num tempo em que nós fomos fazer um retiro para oração. Nós estávamos em oração, em um recanto que tem ali, e eu tenho o hábito de orar andando, irmãos. Vou contar essa experiência para vocês, porque tem uns detalhes importantes. Eu tenho o hábito de orar andando. Nós estávamos passando a tarde toda em oração, num recanto, numa chácara, só nós ali tranquilos, e naquele dia ele não estava muito bem. Ele tinha tido um pequeno problema com a esposa, e ele é um levita. Ele toca muito bem violão, e naquele dia ele não estava conseguindo tirar nenhuma nota do violão, de tão abatido que ele estava. E ele está sempre em oração, mas naquele dia muito triste. E eu sei que no final do dia, quando o sol foi se colocando, muito mosquito juntou naquele lugar, e nós entramos para dentro da casa. Quando nós entramos para dentro daquela casa, eu comecei a orar andando de um lado para o outro. E nós estávamos ali para aguardar um pessoal que viria nos visitar. Ia nos visitar, ia me conhecer. Um pastor de Goiânia. Esse pastor tinha ido na MCM conversar com o pastor José e pedir ajuda com sua igreja, com o pessoal da igreja dele. E o pastor José marcou dele conversar e me conhecer. Nós não nos conhecíamos ainda. E ele iria lá para nós nos conhecermos, ele e mais alguns pastores da igreja dele. Eu sei que eu estava com o Natanael, agora nós tínhamos entrado para dentro de uma salazinha que tinha lá, só tinha umas cadeiras de plástico aqui, e ele sentado e eu andando para lá e para cá, porque eu tenho o hábito de andar e orar em línguas. E nós estávamos em oração, ele quieto com o violão e eu andando. E eu sei que em um determinado momento, enquanto eu passava por perto dele, essa é uma experiência que eu tive, uma das primeiras experiências que eu tive, profética. Eu passando perto dele, de repente me vem uma pergunta dentro de mim. A pergunta completa: como despertar a valentia de um homem? Eu parei diante dele, fiz a pergunta para ele. Ele não me respondeu nada, eu também não tinha resposta, eu continuei orando. Só ficou a pergunta: como despertar a valentia de um homem? E andando e orando. Eu sabia que era Deus. Por que eu sabia que era Deus? É uma maneira que Deus desenvolveu de comunicar comigo. Eu não ouvia a voz de Deus audível, mas eu sabia, porque eu não estava pensando naquele assunto, não era um assunto que eu estava estudando, nada. Foi o primeiro momento, a primeira experiência que eu tive com aquele assunto. A pergunta veio de uma vez. Fiz a pergunta para o Natanael, ele ficou ali, e eu continuei orando. De repente, me veio a resposta sobre a pergunta. E aí o Espírito disse assim, 3 coisas. Estou vendo que tem gente que estava anotando, se quiser anotar, pode anotar. Ele disse 3 coisas. Primeiro, dê a ele voz. Segundo, dê a ele a minha alegria. Terceiro, dê a ele destreza. Então dê a ele voz, dê a ele a minha alegria a alegria de Deus, né? E dê a ele destreza.
E eu sei que eu parei de novo na frente dele, falei as respostas para ele e continuei orando. Continuei orando. E ele, triste, sem falar nada. Eu sei que em um determinado momento eu fui observando ele e eu fui tomado por uma ira. Eu comecei a ser tomado por uma ira. Eu fui ficando irritado. Primeiro começou uma irritação. Com o quê? Com a maneira como ele estava. Com o semblante descaído dele. Com a tristeza que estava no rosto dele. E eu comecei a andar para lá e para cá e observar ele daquele jeito. E a ira, aquela irritação foi aumentando. Eu fui ficando irado mesmo. E de repente me veio um desejo. E aí eu comecei a brigar com Deus. Porque o desejo muito estranho. Eu passava perto dele e foi me dando a vontade de encher a mão na cara dele. Eu passava perto assim, tinha hora que eu balançava a mão, e eu orando e brigando com Deus, porque eu falava assim, não, isso é de Deus, sabe aquela coisa, é de Deus, não é de Deus, é de Deus, não é de Deus, e eu brigando com Deus, e aquele desejo de encher a mão na cara dele, porque dentro de mim tinha mais ou menos um negócio assim, eu estava inconformado com o semblante dele, ele era a expressão da derrota, é como se ele estivesse ali, eu estivesse diante de uma pessoa que era a derrota, né? E eu pensava assim, será que se eu der um tapa na cara dele, o sangue dele vai circular mais rápido do pé até na cabeça? Como é que vai ser a reação dele, né? E eu sei que eu continuei orando e brigando com Deus ali, né? Eu não falei com ele do desejo que me deu, né? Eu tinha falado para ele da pergunta, das respostas que Deus deu, mas eu não falei nada do desejo que estava em mim, porque o profeta é ele. Mas eu estava tendo uma experiência com o espírito da profecia. Você sabe que até mula pode profetizar, né? Está na Bíblia, né? Então o espírito da profecia, ele pode tomar qualquer pessoa. Então eu sei que eu começando ali naquela briga minha particular com o espírito, né? Porque é algo novo, algo estranho, difícil. Eu não sou um profeta de ofício, né? Mas ele, não, ele sim. E eu andando para lá, para cá, de repente eu parei na frente dele, irmãos, eu ia encher a mão na cara dele. Tomei a decisão, vou bater. Vou bater e seja o que Deus quiser. Eu sei que, você ri porque não é você, né? Você ri porque não é com você. Você não estava nem no meu lugar, nem no dele, né? Eu sei que a hora que eu tomei a decisão, que eu armei assim, e ele estava distraído, não estava nem sabendo o que estava acontecendo comigo. Ia distraído. Eu sei que a hora que eu preparei, alguém grita lá fora. Oh! Era um pessoal que tinha marcado de se encontrar comigo. Tinha chegado um carro com 5 homens de Goiânia. Eles tinham vindo, eu não os conhecia, eles chegaram. Eu saí, agradeci, falei, opa, obrigado, senti aliviado, porque eu distraí com aquele momento que estava acontecendo ali, né? Desliguei, fui atender o pessoal lá fora, e nisso o pessoal chega e fala, olha, o pastor vai chegar daqui a pouco. Ele passou para pegar uma outra pessoa em outro lugar, eram 5 homens que eu não conhecia. E aí eu disse assim, então tudo bem, já tinha escurecido, já era tipo umas 7 horas da noite, o poste de luz, eu lembro até hoje, o poste de luz já tinha acendido a luz, tinha um gramado assim, perto da casa, e ele tinha muita luz em volta e vários pés de manga bem grande. E eles perguntaram assim, a gente pode ficar por aqui? Eu falei, fica por aí orando, que nós vamos, daqui a pouco nós vamos parar, vamos esperar o pastor chegar, chama Valdir o nome dele. Vamos esperar o Valdir chegar e a gente vai se conhecer. E eles disseram, tá ok então. E começaram. E eu sei que eu saí para fora, deixei o profeta dentro da sala, saí para uma varanda pequenininha que tem assim. Na varanda tinha uma mureta baixinha. E um desses 5 que vieram para me conhecer,
sentou numa mureta e eu passando por perto e orando. Orando, continuei orando na varanda, para lá e para cá, para lá e para cá. De repente, quando eu olho na pessoa, ele estava exatamente com o semblante do outro lá de dentro. Sabe aquela pessoa que você vê assim, ele está com o semblante descaído? Ele estava do mesmo jeito do profeta lá dentro. E eu olhei aqui, tirei os olhos rápido, né, que aquilo já começou a me incomodar de novo. Aí eu comecei a ter a mesma sensação, e eu já fui ficando irritado. Eu tentava desviar o olho, mas não conseguia. E olhava e tirava os olhos, e orando, e orando. Eu falei, aí eu comecei a brigar mais com Deus, né? Falei, meu Deus, e agora é uma pessoa desconhecida. E o desejo de novo de mandar a mão na cara dele, né? Eu falei assim, gente, isso só resolve dessa forma, né? Parece que dentro de mim tinha aquela convicção, isso só vai resolver se acontecer algo contundente, algo forte. Parece que tinha que acontecer alguma coisa fora da caixinha. Eu ia até pedir alguém para ficar aqui assim, para a gente fazer uma encenação, mas depois eu pensei que o tempo ia tomar muito tempo, eu falei, não, vamos ficar por aqui mesmo. Mas eu sei que eu fui tomado de novo por aquele desejo, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Uma pessoa desconhecida, a pessoa tinha vindo me conhecer para que eu seja o pastor dele. Como é que é isso, né? E ali, a hora que eu parei de novo na frente do cara, decidido, falei, não tem jeito não, eu vou bater mesmo, tá? Não tem jeito não, vou encher a mão na cara dele, né? Vou encher a mão na cara dele. Quando eu parei, alguém grita de novo. Oh! Era o pastor dele que tinha chegado, e eu de novo agradeci, falei, opa, obrigado, que eu distraí de novo, saí para fora assim, ele saiu, eu lembro que a hora que eu passei na frente da porta onde estava o profeta lá dentro, que eu tinha deixado o profeta lá dentro, ele estava lá dentro, na parede, e ele estava encostado na parede assim, empurrando a parede e gritando, gritando, empurrando a parede, como se quisesse derrubar a parede para o outro lado, vazar de um lado para o outro. Mas eu sei que ele é profeta tem hora que tem uns negócios malucos, né? Eu não tinha tempo de falar com ele também, saí, fui ali conversar com os homens, aí reuniu aqui os 10 homens, fizeram um círculo assim, e eu estou aqui parado, e de repente eu digo assim para eles, olha, vamos fazer uma oração aqui para nós nos conhecermos, vamos fazer uma oração e em seguida nós vamos conversar, eu vou me apresentar e vamos nos conhecer. Eu sei que a hora que eu baixei a cabeça, irmãos, para orar, eu ouvi um grito. O profeta, agora movido pelo Espírito, estava lá dentro da casa, saiu, e ele ficou uma distância com daqui ali no rapaz ali, ó. Chegou ali, fora da roda, olhou para mim, ele tinha dado um grito, olhou para mim, a hora que eu olhei para o lado dele, que eu assustei, que ele deu um grito alto, que eu olhei para o lado dele, ele olhou dentro do meu olho, e fez assim comigo, ó, deu um grito, e partiu para cima de mim. Rapaz, eu tomei um susto, porque ele deu um grito e partiu para cima de mim. Eu tomei um susto, mas na hora o Espírito Santo só falou assim, ó, valentia. Rapaz, eu me atraquei com esse homem. Ele chegou perto de mim e eu pegava ele aqui e dava um tombo nele, e ele me dava um tombo, e a gente começou a rolar na grama. Imaginem, no meio da roda. E os homens que tinham vindo conhecer o pastor, que seria a cobertura dele, o pastor está rolando no chão com o profeta. Eu só lembro deles darem uns passinhos assim para trás, sabe? Assustados assim, né? E então começa uma experiência profética com esse despertar da valentia. É uma experiência forte, não é? Bem diferente.
Então, a pergunta é: para que despertar a valentia de um homem? Será que precisa mesmo? O que você acha? Será que nós estamos muito pacatos? Parecendo um gatinho. Pet. Vou te contar outra experiência. Você me fez lembrar, ó. A sua fala me fez lembrar algo. Olha só o que acontece. Porque você tem que lembrar, irmão, que isso foi uma experiência repetida durante um bom tempo. Quando o Espírito Santo resolve te ensinar algo, parece que ele te separa para aquilo, ele te torna mais sensível àquele assunto, e tudo que para onde você olhar, você vai ver aquele assunto. Você vai ver aquele assunto. Um outro dia, eu e o profeta de novo, subindo o monte. Nós íamos subir um monte, lá tem um monte. E naquele dia, o Senhor tinha falado comigo sobre o leão. Ele tinha me lembrado que a figura que tipifica a primeira vinda de Jesus, qual é o animal que tipifica? Cordeiro. Mas e a segunda vinda? Qual que é o animal que tipifica a segunda vinda? Leão. Então, tudo relacionado à segunda vinda, ou você vai ouvir falar do leão da tribo de Judá, ou então do Senhor dos Exércitos. Todas as vezes que se referia a Jesus na segunda vinda, ou é o leão da tribo de Judá, ou é o Senhor dos Exércitos. E o Senhor começou a me falar sobre isso. E eu, naquele dia, estava assim, sabe quando você está se sentindo quase que um super crente? Parece que o Espírito Santo te enche de fé, te enche de força. Naquele dia eu estava assim, me sentindo um super crente. E de novo o Natanael tinha brigado com a esposa, e ele é um profeta. Quem conheceu ele sabe do que eu estou falando. Um grande homem de Deus, com um sacerdócio fantástico. Mas ele deixa muito a desejar no seu governo. Ele não é um homem que sabe lidar com as coisas muito bem da terra, não. Parece que ele sabe lidar com as coisas do céu. Mas aqui da terra, arrumar uma lâmpada, mexer com um orçamento na casa, isso tudo era a mulher que tinha que fazer. E a mulher, de uma certa forma, não respeitava muito bem por causa das suas fraquezas. Né? E de novo o profeta tinha tido um problema com a esposa. Eu falei, não tem problema não, vou levar ele assim mesmo. Ele, eu acho que não era um bom companheiro para a oração, mas eu falei, eu vou levar ele assim mesmo. Hoje eu estou com fé para mim, estou com fé para ele também. Vamos embora para o monte. E subi com ele, quase que arrastando ele lá para cima do monte. E eu chego lá eu tenho um lugar que eu limpei, a gente colocava umas pedras assim para sentar, e eu ficava de novo andando para lá e para cá. E ele sentou numa pedra. E eu estou de novo orando. E ele sentado lá de novo com o violão dele. E eu de novo comecei a sentir aquela ira, né? Porque eu já estava assim. Eu estava torcendo, sabe quando você fica torcendo para o diabo passar na sua frente? Aquele dia eu estava com tanta fé, eu estava querendo tanta briga. Parece que tudo que Deus falava comigo, eu estava lembrando de guerra, né? Agora, se o diabo passar na minha frente aqui, eu piso nele. Deixa ele aparecer. E orando, e o Natanael de novo, naquele mesmo aspecto, né, de derrota, completa derrota. E eu fui tomado de ira de novo, e eu estava numa distância com daquele Davi dele assim, eu falei assim, gente, isso não tem conserto não, eu vou matar esse cara. Eu vou dar nele, lá é uma descida, um despenhadeiro bem grande, assim, é no topo mesmo. Falei assim, eu vou dar um tabefe nele aqui, ele vai descer esse negócio aqui rolando, quer ver? Vai chegar rapidinho lá embaixo. Vai chegar, porque isso não tem jeito, isso não tem nem conserto um negócio desse. Não tem jeito. E a hora que eu fui tomado por essa ira, que eu parti para o lado dele, Deus falou comigo, para. Eu parei. Preste atenção no que o Espírito me falou na hora. Sabe por que o Espírito me falou? Porque de repente, esqueci um detalhezinho importante. Eu estava muito irado, mas a vontade que me deu de pegar ele, matar ele, bater nele, foi porque a hora que eu estava com o leão dentro de mim, de repente ele estava ali e ele começou a fazer assim, ó. Miau, miau, miau.
Davi, ele começou a miar, Davi. Rapaz, a hora que ele começou a miar, que eu olhei para ele e falei assim, rapaz, não tem conserto não, tem que matar, eu vou matar esse cara. Ele disse, não tem jeito, não tem jeito. Ele começou a miar. E a hora que eu parti para cima, que eu ia para cima dele, Deus mandou eu parar e falou assim, o leão foi domesticado. O leão virou um gatinho. Quem está entendendo? Sabe, irmãos, muitas das nossas igrejas, sabe qual que é o modelo de homem que eles apresentam aqui na frente? O modelo de homem espiritual? Você já deve ter visto isso muito nas igrejas. O modelo de homem espiritual que é apresentado na frente, nas igrejas, é o homem que sabe lavar, passar e cozinhar e trocar fralda. Aí eu te pergunto, homem pode lavar, passar e cozinhar e trocar fralda? Pode. Mas é modelo de homem espiritual? Mas esses são os melhores que são apresentados na frente. O leão está o quê? Domesticado. Miando. Entende? Um homem com a autoridade toda que Deus deu a ele, parece que tem que utilizar a força dele e a autoridade dele na vida comum do lar, para ser reconhecido como um homem espiritual. Eu sei lavar, passar, cozinhar, arrumar filhos, sei tudo isso. Eu e Juliana, minha esposa, nós criamos 5. Eu sei o que é isso. Mas homem espiritual não deveria ser isso. Deveria ter outras qualificações. Então a pergunta é, tem guerra santa? Está na Bíblia o assunto guerra? Tem por acaso uma convocação bíblica para homens se tornarem homens de guerra? Talvez, irmão, você possa até me contestar e dizer assim, não, mas eu não sou um homem de guerra. Talvez muitos podem dizer assim, não, eu sou um levita, um tangedor. Pois é os primeiros da linha de frente. No modelo bíblico são os da linha de frente. Não são? Amém? Coloque-se de pé. Eu vou parar por aqui. Excedi em 5 minutos o nosso tempo, Davi. Pastor Jorge, 5 minutos. Então eu queria deixar esse recado com você, para você volte para casa. E eu peço a Deus que você seja incomodado por essa verdade. Eu peço ao Senhor que essa verdade realmente ela seja revelada ao seu espírito. Pegue esses textos que nós falamos aqui, releia eles, confira, é obrigação sua, é direito seu fazer isso, amém? Eu quero só fazer uma oração, ore comigo. Pai, olha para nós estamos aqui como homens, Senhor, e há uma expectativa, Senhor, com relação ao nosso papel. Eu sei que há uma expectativa das nossas esposas, eu sei que a nossa nação precisa. Hoje eu andei, Senhor, eu tive o privilégio de andar por essa cidade, em muitos lugares aqui, e eu vi que essa cidade precisa muito do Senhor. Existe uma ordem aqui, uma desordem, aliás, existe uma desordem social muito grande nessa região. Não é possível, Senhor, que existam tantos homens poderosos e ricos, com tanto dinheiro e tantas pessoas necessitadas, como eu vi. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós como nação. Nós estamos aqui, Senhor,
em um dos estados mais ricos desta nação, em um grande estado, e não é possível que isso continue, Senhor. Dá-nos a condição, Pai, de realmente, Senhor, nos posicionarmos como homens valentes, como homens que têm plena consciência, Senhor, da autoridade que o Senhor nos deu. Nós precisamos ser despertados, Senhor. Talvez, Senhor, aqui nesse lugar estejam alguns homens que estão com sono espiritual, estão debaixo de uma sonolência espiritual, Senhor. E isso tem retardado as reações desses homens. Então eu quero te pedir nessa noite, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos prepara, Senhor. Nos prepara para esse momento, nós não queremos ser pegos desprevenidos. Dá-nos, Senhor, condições de resistir ao inimigo. Dá-nos condições de resistir ao inimigo, Senhor. Dá-nos condições de guardar a nossa casa, Senhor. Dá-nos condições de guardar nossos filhos, guardar as nossas esposas. Condições de guardarmos os nossos pais, aqueles que o Senhor nos confiou. Por isso eu levanto a minha mão, confiando que o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Nós temos plena consciência disso. Por isso que levantamos as mãos e dizemos: socorre-nos, Senhor. Você pode repetir isso? Você tem coragem? Você acha que você precisa dessa ajuda? Você acha que pode pedir isso para o Senhor? É vergonha? Você se sente envergonhado em pedir isso para Ele? Não? Então repita comigo: socorro. Mais alto: socorro. Deus, socorro! Aleluia, 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 aleluia. Amém? Glória a Deus. Quantos estão sendo despertados, a valentia que está dentro de você, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga, hoje está sendo só o começo. Amém? Então eu creio, irmãos, que é o início de um despertar de algo que estava realmente dormindo dentro de nós. Vamos fazer essa reflexão. Eu anotei tudinho ali para refletir, para orar, para buscar, para compartilhar com a minha esposa. Eu tenho certeza que ela vai gostar muito. E só um detalhe, nós temos um canal no YouTube. E aqui foi ao vivo. Tá? Qualquer um que quiser, nos procure, que eu mando o link para você. O congresso está sendo transmitido. Para o pessoal da igreja, eu não mandei, para poder eles virem amanhã. Mas você pode compartilhar com Feira de Santana, outras cidades, outros locais. Amém? Vai estar lá no canal para você ver quantas vezes quiser. Aproveita aí e se inscreve no canal e compartilha, tá? Porque vai ser tremendo. Vai ser divulgado, né, para o exército de valentes de todo o Brasil e no mundo. E eu creio que essa palavra foi muito forte. Eu participei do congresso, né, no ano passado, na igreja do pastor Erickson. Recebi muito de Deus. E esse ano eu já estava ansioso para ver mais e receber mais. E recebi muito do Senhor. Quantos foram impactados por essa palavra? Diga glória a Deus. Que essa valentia desperte em você para ser um homem forte, corajoso, temente a Deus, que cuida da família, que cuida de tudo que te cerca, e que você e eu sejamos referenciais. Onde quer que passemos, sejamos referenciais. E que as pessoas, não só os familiares, as pessoas que nós possamos conviver, possam perceber não só o caráter de Cristo Cordeiro, mas o caráter de Cristo Leão. Amém? Precisamos exercitar isso, tirarmos de dentro de nós e colocarmos para fora. Obrigado, pastor Leidilson, que bênção. Amanhã nós iniciaremos com o café da manhã. Você já vai entrar, você não precisa tomar o café na sua casa. Um detalhe,
o café aqui feito por homens. Diga glória a Deus. É o primeiro café aqui nessa igreja, já fizemos congresso, mas sempre as mulheres estão aqui. É o primeiro café feito pelos homens. Tenho certeza que está delicioso, porque aqui nós temos cozinheiros exímios, que são cozinheiros, cuidadores de casa, mas são valentes. São guerreiros. Amém? Então você tem oportunidade para convidar alguém amanhã, né, para estar aqui conosco. Então 8 horas teremos o café, logo depois o início, com louvor e palavra, depois mais palavra. Será até mais ou menos meio-dia, não é isso, pastor Davi? Meio-dia. E aí, almoço, né? Aqui tem restaurante aqui perto, bem perto, a gente passa essa informação para vocês. E vamos terminar por volta das 13h30, é isso? 15h30 às 16 horas. Amém? Quem tiver com sua esposa ou parente que vai lá buscar lá no Sematec, o encerramento geral, né? Vai ser no Sematec, né? Junto com as mulheres. Amém? Vamos ter uma roda, né? Como é que chama? Roda? Uma mesa de conversa aqui, é um negócio muito interessante. Venham, vai ser gostoso, compartilhe, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te agradecemos pelo poder da tua palavra, que é viva, eficaz e não volta vazia, que falou comigo, que falou com o teu povo, com esses homens guerreiros, valentes, que deixaram seus lares, outros saíram de outros bairros do interior, Senhor, para virem buscar a Ti, receber de Ti, recebermos, Senhor, a valentia que vem do Senhor em nós. Que possamos ter uma noite de sono tranquilo, sono profundo, sono repousante, sono restaurador, um sono de reflexão, e possamos acordar cheios da Tua presença. Ó Pai, fortalece cada um dos Teus filhos, restaura, Senhor, cada um dos Teus filhos. Ó Pai, que possamos acordar bem, vimos para aqui, tomarmos um café e recebermos mais e mais e mais de Ti, que é isso que nós queremos, que é isso que nós precisamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Oh, glória! Amém. Nós encerramos. Quem quiser